Salve, salve, hoje é dia 11 de março de 2025. Feliz ano novo para todo mundo. Acabou o carnaval, agora o ano pode começar. E a gente espera que comece com o Botafogo também, né? Que até agora o ano do Botafogo não existiu, mas a gente renova as nossas esperanças. Vamos torcer para o professor Renato Paiva fazer um bom trabalho. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. A gente fala muito do jogo posicional, que é um modelo adotado pelo professor Renato Paiva, e é um jogo que foi instituído lá atrás, década de 50, 60, pelo Jimmy Smith, se popularizou demais na Copa de 70 para a Laranja Mecânica e foi resgatado pelo Guardiola. Desde que o Guardiola usou isso lá no Barcelona, isso gerou uma certa revolução na mentalidade do futebol, com um monte de time, um monte de treinador querendo jogar da mesma maneira, coisa que eu acho que cabe uma crítica bem grande, mas vamos deixar isso para um outro momento, porque senão o vídeo de hoje não sai. O fato é, jogo posicional é um modelo adotado pelo Renato Paiva. E aí hoje eu trouxe um campinho, tô me achando o André Rizek, bota o campinho aí. Hoje eu trouxe um campinho para mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, né? Porque primeiro que, só para antes de começar, né, as pessoas interpretam o jogo posicional como um jogo fixo. Ah, cada jogador tem uma posição fixa e não sai dela. Não é isso. Essa interpretação está completamente errada. O que acontece é que cada posição de jogador precisa ser mantida independente da movimentação. Então, se um jogador sai de uma posição para buscar espaço em outro lugar, outro atleta vai ter que ocupar aquela posição dele. Ela não pode ficar vazia. Então, esse é que é o jogo posicional. Significa que sempre terá um atleta numa posição pré-determinada para receber a bola, mas não nem sempre o mesmo atleta, o mesmo jogador. Vamos lá para o campinho, que mostrando aqui a movimentação, fica mais fácil. E aí eu fiz com várias fases, né? Para que isso ficasse bem claro. Primeira fase é a fase de construção, a famosa saída de três. Todo mundo fala saída de três, mas eu acho que, verdade, que a maioria das pessoas não tem nem noção do que é a saída de três. O que acontece? Você vai ter um dos volantes, ele vai entrar na área para fazer essa linha de três junto com os zagueiros. E os zagueiros vão abrir bastante. Você vê que o zagueiro esquerdo está bem aberto, o zagueiro direito está bem aberto. Essa aqui é a linha de três. Mas por que, que ela é feita? Primeiro, para você conseguir superioridade numérica. Na maioria das vezes, o adversário joga com um atacante ou dois. Então, se tiverem dois atacantes aqui, você já tem uma superioridade numérica na primeira linha. Essa é uma outra característica inegociável no jogo posicional. Você sempre busca superioridade numérica em cada faixa do campo, em cada linha. E essa linha suposta não deve ser rígida. Por quê? Para você criar zonas de passe. Se você faz uma linha muito rígida, é muito fácil de você marcar e de você interromper essa linha. Olha para o campo. Se aqui tivesse certinho alinhado, esses três, um jogador, por exemplo, que entrasse aqui, o outro que entrasse aqui, você já matou todas as linhas de passe entre os três, pelo menos. Eles teriam que buscar algum outro jogador para frente. Então você vai ter sempre linhas não exatamente retas para que você tenha essa linha as linhas de passe sejam mantidas, tá certo? Então você vem com os três atrás, e aí o grande objetivo dos três atrás não é ter somente os três atrás, mas é montar um triângulo com um meia que fica. Então, eu adotei aqui um modelo de 4-2-3-1, que é o que a grande maioria dos treinadores ainda usa hoje em dia e é o preferido do Renato Paiva. No 4-2-3-1 original, esse meia aqui estaria aqui, ao lado do outro, não é meia, né? Volante, perdão. Este volante aqui estaria aqui ao lado do outro volante, tá? Como ele vai entrar na área para fazer a linha de três, o outro volante permanece e aqui se forma um triângulo. É só acompanhar o cursor. Para que esse triângulo? Porque esse cara vai flutuar atrás da primeira linha de ataque do adversário. E justamente você cria uma alternativa para sair da pressão. Caso o adversário tenha subido a marcação, né, você precisa sair dessa pressão. Então, esse cara aqui, ele vai flutuar por trás da primeira linha de pressão do adversário para criar uma alternativa de passe e assim a equipe sai jogando. Repare que os laterais estão bem abertos, bem abertos. Os pontas, eles estão abertos também, né? Apenas com o atacante centralizado. Qual é o objetivo de abrir tanto o lateral? É alargar o campo. Coisa que com certeza vocês também estão cansados de ouvir. Para que alargar o campo? Quando você espalha seus jogadores e coloca jogadores nessa extremidade, o que acontece?
a faixa central fica com bastante espaço. E aí dificilmente o adversário vai conseguir preencher tudo isso aqui. Então, o objetivo é que, além de você criar opção de passe pelas laterais, você tem jogo na faixa central, tá? Que é um jogo que normalmente é o mais perigoso, né? Se você consegue entrar pela zona central, você vai estar de frente para o gol. Então, seja para chutar de fora da área, seja para colocar uma bola metida para o atacante, você vai estar muito mais perto do gol se a bola for parar na lateral do campo, mas que também gera jogo, que também é importante, principalmente hoje em dia, uma marcação muito forte que é feita por a grande parte dos treinadores. Então, essa é a famosa saída de 3. Você vai abrir bem o campo, você vai dar bastante alargamento do campo para criar jogo tanto pelas laterais como espaço na faixa central do campo e vai fazer esse triângulo aqui para sair da linha de pressão. Pô, saiu da primeira linha de pressão? Beleza. Esse time vai se mover para frente. É óbvio, você sai em bloco. Não existe mais um jogador sai, o outro fica. O time sai inteiro, tá? E aí o que, que vai acontecer? Você já vai ver os zagueiros um pouco mais à frente, porém mais fechados. Eles não vão estar tão abertos para receber o passe, porque agora o objetivo é fechar o meio, para você não tomar um contra-ataque violento devido a um erro de passe. Aquele volante que foi ajudar os zagueiros, ele vai se adiantar, o outro volante do lado dele vai se adiantar, os laterais vão fazer essa linha aqui na zona do meio de campo. Ou seja, o lateral que já estava bem aberto, ele avança um pouco, o outro lado avança um pouco e faz essa linha com os outros dois volantes. E na frente, você vai ter os pontas avançando mais ainda, aquele terceiro volante, ou melhor, meia, que no caso do Botafogo vai ser o Savarino, ele vai se aproximar do atacante. Olha o que acontece. Você cria um sistema que é 2-4-4. O que isso significa? Significa que você tendo 4 no meio campo e 4 no ataque, você vai estar pelo menos emparelhado em número de jogadores com o adversário. Se você tiver com menos jogadores, por exemplo, digamos que o adversário tem uma linha de 5 marcando aqui. Aí o Savarino ou o Igor Jesus vão recuar para criar uma outra alternativa de passe e emparelhar na zona numérica. Vai ficar 5 contra 5. Se o adversário só tiver 4 no meio campo, no momento em que Savarino ou Igor Jesus recuarem um pouco para receber essa bola, você já cria a tal da superioridade numérica. E aqui na frente, 4 atacantes é o mesmo objetivo. Você tem 4 jogadores batendo de frente com normalmente uma linha de 4, que é o que as defesas costumam colocar, mas se você tiver uma linha de 5, você vai ter, alguém vai entrar aqui nessa linha do teu meio de campo para emparelhar, fazer 5 contra 5, ou meio conseguir a superioridade numérica, fazer 5 contra 4. Então, aqui já é o momento em que o time saiu da primeira zona de pressão e começou a avançar. Saiu daqui, esse time vai avançar mais ainda e aí começam as movimentações interessantes. Repare que aqui é o seguinte, aqui é a inversão pelo lado esquerdo. O que isso significa? O ponta esquerda saiu da lateral e veio para dentro. Quando esse cara vem para dentro, eu preciso ter alguém ocupando o espaço dele. Quem vai ser? O lateral. Lembra? O preceito do jogo posicional é esse. Quando um jogador sai da sua posição, não tem problema, desde que outro jogador vá lá e ocupe a posição dele. Repara que por mais que a gente tenha mudado um pouquinho o posicionamento, você continua com 2-4-4. Você continua, tá? É 4-2-4, também poderia ser, mas no caso, esses dois podem avançar, encostar aqui e vai continuar sendo um 2-4-4. Você continua tendo jogadores em todas as posições, mas agora cada atleta está ocupando uma posição diferente. Avançou o lateral esquerda, o meia esquerda veio para dentro, o atacante vem um pouco mais para o lado para fazer essa dupla. E aqui o que vai acontecer? O volante que estava aqui pelo meio, só que pelo lado esquerdo, ele vai ocupar a faixa do lateral. Ou seja, o lateral avançou para ocupar o lugar do ponta esquerda, o volante voltou para ocupar a posição do lateral esquerdo. Cara, parece simples, mas se você consegue executar isso dentro do campo, você vai ter sempre um time muito bem organizado, um time ocupando todos os principais espaços do campo e dificultando demais o jogo do teu adversário.
Então, esse lateral esquerdo afundou, o volante veio para fazer a recomposição dele, veio para ocupar a posição dele. O meia, que no nosso caso é o Savarino, ele volta para fazer uma dupla com o outro volante. Então vamos dar nome aos bois? Aqui você teria o Vitinho, o Bastos, o Barbosa. Aqui você teria o volante pela esquerda, que seria o Marlon Freitas. Avançou o Alex Telles. Savarino recuou para fazer justamente a posição do Marlon Freitas. Gregory está aqui do ladinho. E aqui você abriu o ponta direita, que provavelmente será o Arthur. Igor Jesus, tá? E aqui o ponta esquerda, que provavelmente será o Sancho Rodrigues. E aí você monta de novo 2-4-4. Certo? Se você fizer esse facão pela direita, né? A diagonal do ponta direita entrando é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo. Com a diferença que o ponta direita entrou, veio para fazer dupla de ataque com o atacante, o lateral direito vai avançar para ocupar a posição do ponta direita e aqui é o volante pela direita que vai ocupar a posição do lateral para preencher esse espaço. Por isso que muitas vezes a gente via o Gregory ocupando a faixa lateral direita, fazendo lateral direita mesmo. Por quê? Porque o Vitinho tá lá na frente. E aí o pessoal começa a despetar, né? Ah, o lateral tá espetado. Ou seja, ele fica lá na frente, lá na lateral, para abrir o campo novamente, o mesmo conceito. Só que no caso, como é o lateral direito que vem para cá, o volante vai recompor a dele. O lateral esquerdo, que é o Alex Telles, já voltou. E aqui você tem o ponta esquerda, que vai ser o Sancho Rodrigues fazendo a sua. Voltamos para o 2-4-4 e novamente a gente teve uma mudança de posição entre os jogadores, porém sem jamais ferir o posicionamento de toda a equipe dentro do campo. Certo? O que vai acontecer? Pô, o adversário recuou, não tem muito espaço, a gente vai avançar mais, a gente vai colocar mais jogadores no campo de ataque para a gente conseguir construir a jogada. Olha a movimentação. Olha que coisa linda. O que acontece? Aqui, o Savarino, que estava fazendo uma dupla com o outro volante, nesse caso teria o Marlon Freitas, ele avança. Quando o Savarino entra, você passa a ter uma linha com 5 atacantes. Ou seja, uma linha com muita gente lá na frente, espremendo, pressionando a linha de defesa do adversário. E aqui você não deixa desguarnecido o meio-campo, porque você vai ter de novo o outro volante, vai afundar um pouquinho para o meio, para pegar esse espaço aqui, né? O outro volante também vai estar aqui fazendo essa posição, e o lateral esquerdo, que no caso aqui eu coloquei uma situação em que o lateral direito avançou, poderia ser o contrário. Aqui o lateral direito avançou, o lateral esquerdo vai ficar um pouquinho mais atrás para fazer essa cobertura. Se você tiver uma loucura total, não, eu quero fazer o gol de qualquer jeito, o jogo está acabando, você pode puxar esse ponto esquerda mais para dentro e espetar também o lateral esquerdo. E aí você teria os dois laterais lá na frente e uma linha com até 6 jogadores. Ou no caso, esse lateral espetando o meia volta, né? Aqui você poderia ter o Savarino voltando para fazer 2 e aqui você continuaria tendo 5, com a diferença que você teria o lateral esquerdo aqui e o Savarino voltando. Essa tal dessa linha de 5 a gente também viu muito atacado no jogo do Arthur Jorge, quando o Savarino entrava na área direto e fazia muito gol. Quantos gols o Savarino fez? Quantas vezes o Savarino entrou na área, chegou apoiando o ataque? Então, isso aqui é uma situação em que você está encurralando o adversário. E repare que aqui você vai ter já 3 jogadores entrando na área, dependendo da pressão. Até esse volante aqui vai chegar para entrar na área também. Então você coloca muita gente dentro da área para quando tiver o cruzamento, você tiver jogador em condições de finalizar. Tá certo? Para finalizar, o time tomou um contra-ataque. E agora? Como é que vai recompor isso? Olha que coisa interessante. Como a gente estava no modelo em que o lateral direita que estava para finalizar, meu celular estava morrendo a bateria e aí acabou me derrubando.
Numa situação de contra-ataque em que você perdeu a bola e você tem que recompor, aqui eu peguei uma situação em que era o lateral direito quem estava afundado. Como não vai dar tempo desse cara sair daqui e montar a linha de defesa, quem vem fazer essa recomposição é o volante pela direita, que no caso seria o Gregory. Então você teria uma linha de defesa feita pelo Alex Telles, de Barbosa abaixo e Gregory. E o lateral vai estar voltando para fazer a linha de meio campo, para recompor a linha de meio campo, com o ponta esquerda, com outro volante, com o Savarino e com o Igor Jesus, tá? Nesse caso aqui, o Igor Jesus volta um pouco, o ponta direita vai estar voltando por dentro, tá? Porque como não vai estar tempo do lateral recompor até aqui, o ponta direita vai voltar por dentro para fazer essa linha de meio campo ou ajudar o Igor Jesus na primeira linha de pressão para evitar que o adversário saia muito rápido. Pô, não deu. O adversário saiu muito rápido, já superou a primeira linha de marcação. Nossa, esse ponta direita vai compor aqui no meio campo. E aí vai ser bom com 4-5-1. Que na verdade o 4-2-3-1 nada mais é do que um 4-5-1 que vira 4-3-3 no ataque ou 2-4-4 numa zona de pressão, como a gente falou, e vira um 4-5-1 na hora que você vai depender. Tá certo? Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comenta. Se inscreve no canal, dá uma força. Valeu, até!